Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Boa noite. Amém. Você já sabe, né? O protocolo da casa. Coloque o seu celular no silencioso, modo avião, ou desligue, faça como você quiser. E nós já estamos aqui, terminando hoje a sexta e penúltima sessão do livro do Apocalipse. Terça-feira que vem nós vamos continuar com o capítulo de número 20, que é a última sessão do livro, e vamos até o capítulo de número 22, depois de 7 meses de ministrações às terça-feiras sobre esse livro aqui. E verdadeiramente foi um desafio muito grande para mim, né? Se trata do Apocalipse. Apocalipse não é um livro fácil, mas Deus tem dado graça, e cada terça-feira que nós estamos aqui ministrando a palavra do Senhor, Deus tem nos surpreendido com o seu mover, com o seu agir. Toda a honra e toda a glória seja dado ao Senhor. Posso ouvir um amém? Amém. Nossos irmãos que estão nos visitando, levante a mão assim, os irmãos que estão nos visitando, por favor. Olha, irmão Valdez, hoje eu estava pensando no Senhor, viu, irmão Valdez? Foi o Espírito que lhe trouxe aqui verdadeiramente. Os irmãos que estão nos visitando, fiquem muito à vontade entre nós, tá? Como vocês quiserem aparecer, não tem nem porta ali. Vocês podem ficar à vontade, e que Deus continue abençoando a vida de vocês poderosamente, de uma maneira especial. Sem mais delongas, vamos lá. Apocalipse, capítulo de número 19. Tá muito bom aqui o meu retorno. Vocês conseguem me ouvir bem aí? Amém. Então vamos lá. Queridos, Apocalipse, capítulo de número 19, vai falar acerca de uma festa, um júbilo, ou um banquete, ou 2 banquetes que vão acontecer no céu. Esse capítulo ele vai do versículo de número 1 até o versículo de número 21, só que não ia dar tempo da gente expor tudo isso aqui. Então hoje nós vamos do versículo 1 até o versículo de número 10, que é a primeira sessão, que vai falar acerca do júbilo do céu. As 2 últimas terça-feiras, a penúltima e a última que nós estivemos aqui, no 17 nós apresentamos a grande Babilônia, como ela apareceu para contaminar as nações com o cálice das suas prostituições, e no capítulo de número 18 ela caiu. Meu irmão, pelo amor de Deus. No capítulo 18 ela cai, e João prediz a caída dessa meretriz, que é uma das aliadas do dragão, juntamente com a besta do mar, o anticristo, e a besta da terra, que é o falso profeta. E o capítulo de número 19, o capítulo de número 18 ainda, ele vai mostrar ali os povos que se uniram com a prostituta em lamentos. Apareceram pequenos trechos de lamento, ou 5, 6, 7 lamentos desses povos. E o capítulo de número 19 vai ser um contraste. Por quê? Porque aqui vão aparecer a base. William Hendricks vai dizer que a base desse capítulo são cânticos de louvor, casamento e adoração. O Senhor vai fazer uma analogia. Que tal o Tiago lá da Maranhão? Te abençoe, viu, Tiago? Em nome de Jesus. Cântico de louvor, casamento e adoração. E aqui vai aparecer hinos. Vão aparecer hinos que estão dentro desse capítulo, que vão mostrar coisas muito grandes. É impressionante como João vai tratar aqui. O doutor Leandro Lima, que é um escatólogo muito famoso, você pode entrar lá no YouTube e assistir as mensagens dele. Leandro Lima é um pastor presbiteriano. Cara, só tem 2 doutorados em Apocalipse, só isso, viu? Tem 2 doutorados no livro do Apocalipse. Então é um camarada que é referência muito forte. Ele vai dizer que esse capítulo aqui, ele é o capítulo que mostra de forma clara o retorno, a parúzia, a segunda vinda de Jesus, como nenhum outro capítulo vai mostrar no livro do Apocalipse. Aqui do versículo 1 ao versículo de número 5, nós vamos ver os hinos e uma ordem. No capítulo do versículo 6 ao 9, um casamento sendo mostrado. E do versículo de número 10, uma adoração final. O versículo de número 1, pode colocar para mim, já está aqui, Apocalipse 19, 1 diz: depois destas coisas, ouvi no céu uma grande voz de uma numerosa multidão dizendo aleluia. Dizendo o quê? Aleluia. A palavra aleluia só vai aparecer no Novo Testamento, aqui no Apocalipse, e mais precisamente no capítulo de número 19. Ela aparece aqui 4 vezes. Ela aparece no versículo 1, no versículo 3, no versículo 4 e no versículo 6. Ela não vai aparecer em nenhuma outra parte do Apocalipse, e vai aparecer 24 vezes no Saltério. Aleluia vem da palavra hebraica, louve a Deus, ou louvor a Deus, que é alelu, louvor, e Yah, que é uma forma abreviada do nome Yahvé. E aqui nesse texto, do capítulo 19, do verso 1 ao verso de número 10, vão aparecer sessões de júbilo.
A igreja agora está jubilando, não percam, tá? Para vocês não deixarem de dar glória. A igreja está jubilando porque a grande meretriz do capítulo de número 18 caiu. A Babilônia foi vencida. Então o versículo de número 19, João vai mostrar que o céu está feliz, a terra está feliz, porque vai haver verdadeiramente agora a união do noivo com a noiva, do esposo com a esposa. Pelo fato de a grande meretriz ter caído, e nós sabemos que, por exemplo, esse banquete que o crente vai participar, que os chamados vão participar, ou que os eleitos vão participar, você não consegue um ingresso ou uma vaga nele por conta própria, por mérito próprio. Para você participar desse casamento, dessas bodas do Cordeiro, que ele vai dizer aqui no texto, você tem que receber um convite. Deus ele vai te convidar para participar dessas bodas do Cordeiro. E é interessante que quando o anjo aparece falando aqui, essa expressão aleluia, ela vai se ligar, essa expressão ela se ligou com uma liturgia de um culto alegre. Toda vez que você exclamar, você vê alguém exclamando no salmo aleluia, aquela pessoa está dizendo louvado seja o Senhor por causa de algum benefício. Então a igreja começa, versículo de número 1, depois destas coisas, essa expressão depois dessas coisas ocorre 9 vezes no Apocalipse. E eu disse na terça-feira passada que quando aparecer depois dessas coisas, ela está mostrando aqui uma mudança de cena. Acabou a cena do capítulo 18 e agora ele vai mostrar e vai ouvir no céu uma grande voz. Olha aqui, está uma numerosa multidão dizendo aleluia. E essa multidão está cantando. E o cântico que ela está cantando, ainda no versículo de número 1, vai aparecer atributos de Deus. Preste atenção no que eles cantam. Eles estão alegres ao Senhor, pelo Senhor. Estão dizendo a salvação, aleluia. A salvação, um atributo, a glória e o poder são do nosso Deus. Por quê, pastor? Porque a meretriz foi vencida. E quem venceu ela? O único capaz de vencer ela. Deus Todo-Poderoso, do capítulo de número 5. E o Cordeiro que se assenta no trono. Então por isso o céu está jubilando. Por quê? Salvação, glória e poder. Olha, João vai listar aqui o último canto do Apocalipse. O Apocalipse está repleto de canto. Tem 7 cantos nesse livro. E se você observar, no capítulo 5 aparece um cântico, no capítulo 7 aparece um cântico. E aqui nesse capítulo de número 19 é o último cântico que vai aparecer no livro. E não diferente dos outros cânticos, aqui ele vai estar falando de atributos. Repita comigo, salvação, glória e poder. Apocalipse capítulo 7, por favor, Érica, versículo de número 10, ele vai parafrasear Apocalipse 7:10, ele vai dizer, e clamavam em grande voz dizendo ao nosso Deus, isso aqui é um outro cântico, que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. A gente vai observar que o trono, e foi falado isso lá nas primeiras mensagens, que o trono quem senta é Deus, mas o Senhor passou o cetro ou o poder para que tudo que fosse tomado fosse através da vida do Cordeiro. Então a gente vai observou e viu nos textos do Apocalipse que tanto o Cordeiro como o próprio Deus estão dividindo o trono nesse conceito, ou seja, Deus Pai, aquele que fez o plano de salvação por causa do seu poder e da sua glória, deu ao Filho o poder de julgar todas as nações. Então nesse contexto o Filho ele não é só o advogado, mas ele é também o próprio juiz. E agora aqui o povo está jubilando porque está terminando mais um encerramento. Que encerramento? Uma história que conta entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Está acontecendo todas as coisas, as fases. A vida de Cristo, sua encarnação, seu momento, o falso profeta, o anticristo, a grande tribulação. E agora aqui no capítulo de número 19 está começando de novo, ou melhor, está começando a grande tribulação. Para quem é pré-tribulacionista, ele acredita que a igreja não está mais aqui. Só que quando ele chega no capítulo de número 7, onde João vai mostrar 2 multidões, uma multidão de judeus de 144 mil, 12 mil de cada tribo, e depois uma multidão de povos, língua, tribos e nações. O número 4 no Apocalipse significa todo mundo. No capítulo de número 7, João vai estar mostrando judeus e gentios. O problema dos dispensacionalistas, pré-tribulacionistas, que são aqueles que acreditam que Jesus vai voltar e a igreja não vai ficar aqui, é que para eles, Cristo tem 2 mulheres. Cristo é poligâmico. Cristo tem Israel como esposa e tem a igreja, mas Cristo não tem 2 esposas. Repita comigo assim, diga, Cristo tem uma esposa. Então o que seria? É interessante que daqui a pouco esse coral que começou a cantar, presta atenção, a primeira cena é que uma grande multidão vai cantar. E os versículos a seguir vão mostrar que vão aparecer seres que vão compor esse coral. Vão aparecer, repita, 24 anciãos. Nesse capítulo vão aparecer 4 seres viventes.
e vão aparecer uma miríade de anjos muito grande, que foi a mesma cena que ele viu lá no capítulo de número 5, antes do selo ser aberto no capítulo de número 6. Olhe para cá. Agora o que João está mostrando, escute, por que Cristo está sendo celebrado? Por que essa multidão e esse povo que vai se unir ao coral está dizendo, diga comigo, aleluia. É interessante que essa expressão, aleluia, ela se tornou uma expressão universal. Ela é conhecida em todo mundo, assim como a expressão maranata e como a expressão amém. Ela se tornou uma liturgia de alegria cultural mundial, todo mundo conhece, ela se tornou uma expressão mundial. E esse povo está feliz, está celebrando, está glorificando. Porque o único capaz de vencer a meretriz, o único capaz de dar a salvação, irmão, ajuda. O único capaz de dar o poder, o único capaz de mostrar os seus atributos, agora mostrou que a meretriz caiu. Lembre-se que no final do capítulo de número 18, depois do anjo falar de todo aquele contexto, e nós trabalhamos versículo por versículo o capítulo na terça-feira passada, o anjo disse, espera aí que eu vou mostrar. Depois dele falar tudinho, fazer uma exegese, ele vai dizer, vou mostrar para vocês como é que vai acontecer. Ele vai usar então uma linguagem poética e parabólica, ele vai pegar uma pedra e vai jogar no mar, pá, e vai ter aquelas ondas. O capítulo 18 termina assim, quando a pedra cai no mar e as ondas param, o anjo diz, assim vai acontecer com a grande meretriz. É interessante que se você observar ainda no capítulo de número 18, versículo de número 20, João ele não se controla. Por quê? Porque o capítulo de número 18 foi todinho falando da Babilônia. Da Babilônia que se prostituiu, da Babilônia que contaminou grandes, poderosos, reis, pequenos, nobres, todos aqueles que não foram marcados pela marca do cordeiro na sua testa, mas tiveram a marca 66, que significa pertencer ao diabo e não é algo literal. Estou falando rápido, senão a gente não vai conseguir falar, tá? Então presta atenção, no versículo de número 20 do capítulo 18, pode colocar, ele coloca, exultai sobre ela os céus, e vós santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. E no 19 ele vai mostrar que o céu começa a cantar. Pergunte por quê? Porque agora Cristo pode voltar. Como assim? Para você entender no pensamento amilenista da forma que Cristo pode voltar, deve acontecer alguns acontecimentos. Por exemplo, primeiro acontecimento, o evangelho precisa ser pregado e o último eleito da face da terra precisa ouvir que Cristo está voltando. Se isso não acontecer, Cristo não pode retornar. Segunda coisa, Jesus disse que o amor de muitos, quase todos, esfriaria, e o mundo não tem amor. Então os crentes passariam por um momento de frieza espiritual. Enquanto uma outra visão acredita que haverá um avivamento, nessa expressão, nesse pensamento, eles acreditam que haverá uma frieza espiritual, porque isso também fala da volta de Cristo. Um outro acontecimento seria que antes disso, o anticristo, a pessoa do anticristo, que é um homem no pensamento pré e no pensamento amilenista, ele teria que se manifestar. Mas o pós-milenista acredita que é um sistema, então eles não acreditam que o anticristo é um homem. Olhe para cá. Então esses acontecimentos precisam acontecer, só que o povo do capítulo 19 já está cantando, porque tudo isso aqui no 19 já aconteceu. Tudo isso já aconteceu. A igreja já está na tribulação. O anticristo já se manifestou. E agora Deus está voltando para buscar quem? Não, presta atenção. Aqueles que perseveraram até o fim. Aqueles que não se contaminaram com o cálice da meretriz. Aqueles que não tomaram o cálice da Babilônia. Olha para o seu irmão. Olha. E pergunta para ele como é que está a tua vida com Deus. Presta atenção. Olhe para mim aqui. Isso aqui é interessante. Eu só falo se você dá glória a essa. Olhe para cá. Isso aqui é muito interessante. O ocidental, nós temos uma ideia muito ruim de casamento, diferente do judeu, muito diferente do oriental. Por quê? Porque nós, por exemplo, quando você vai ver um casamento aqui para nós ocidentais, só tem um chama, um glamour em cima da noiva. Não é isso? O noivo, ó, o pessoal pouco se lixa para o noivo. O noivo que se... Mas para a noiva, o ocidental é assim. Então a gente, de uma certa forma, presta atenção, a analogia que João está fazendo de casamento dentro desse texto aqui, não é de um casamento ocidental, mas é de um casamento judeu. E esse casamento começa a acontecer, eu já vou te explicar ele com mais base em cima de um pensamento de um grande teólogo. Ele começa a acontecer a partir do contrato de casamento. O noivo faz um contrato de casamento. A partir desse contrato, o casamento já está aí. O noivo vai se virar para pagar o dote. Enquanto isso, a noiva está se preparando, se vestindo de roupas finas. Olhe para o seu irmão e diga assim para ele: você, não escutei, você, a noiva, está se preparando. Talvez, olha, ele não deu glória, olhe para mim. Por quê? Você vai observar que o contrato já foi feito.
Como assim? Quando o contrato era assinado, Rafael, o noivo assinava o contrato. A partir daquele momento que o contrato desse casamento era assinado, irmão Laércio, já era válido na cultura judaica, o casamento já estava estabelecido. Só que passava um tempo entre o contrato e o casamento. Ou seja, todo o tempo do Antigo Testamento foi essa espera do contrato. Quando foi que foi feito o noivado? Quando Cristo encarnou aqui, o noivado foi feito. E o dote foi pago no Calvário. Irmão. Olhe para o seu irmão e diga: só falta ele voltar. Mas presta atenção. Diferente da cultura ocidental, o judeu, tanto o noivo quanto a noiva, teriam que estar impecáveis. Você não entendeu? O noivo é Cristo. Eu tenho certeza que ele está impecável, adornado, preparado. Ele é santo, ele é puro. Mas e a noiva? Em que situação a noiva se encontra para esperar o seu noivo? E Jesus está jubilando. João está vendo aqui, versículo de número 2, por favor. Por isso glorificamos a eles, olha só. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízes. Olha por quê. Pois julgou a grande meretriz, que corrompia toda a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o quê? Levante a sua mão. Por que nós glorificamos ele? Porque os seus juízos são verdadeiros e justos. Pois ele somente julgou a meretriz que ninguém poderia julgar. Ele não deixou tomarmos o cálice da Babilônia. Aleluia. Irmão, esse contrato foi assinado, e não é igual o contrato do luva de pedreiro que roubaram ele, não. Viu? Oh, glória. Esse contrato foi assinado, e foi assinado com um dote pago muito caro. Por exemplo, o dote no Antigo Testamento, ele poderia ser pago de duas formas. Pergunte qual? A primeira forma que o dote poderia ser pago era com dinheiro. Mas a segunda forma que o dote poderia ser pago era com muito trabalho. Coitado do Jacozinho, que trabalhou 7 anos por causa de uma mulher, depois mais 7 anos. Essa mulher devia ser muito bonita, né, irmão? Porque para pagar um dote para Labão desse jeito, ele pagou. Quando ele completou 7 anos, cadê minha mulher? Não, tu trabalhou por essa. Ele não enganou lá atrás? Tudo que tu planta, tu colhe. Vai trabalhar mais 7. Então presta atenção. Verso de número 3. Leia comigo. Segunda vez disseram. Outra vez aparece, ó. Você percebe que o capítulo todo é um capítulo de alegria. Porque aqui no 19 já se cumpriu tudo. Aqui já não tem mais sofrimento. Aqui já não tem mais dor. Não tem mais meretriz, não tem mais nada. Então eles estão dizendo, ó, aleluia. E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. O que significa isso, pastor? Eles se alegram e glorificam a Deus. E de forma poética, ele está descrevendo o fim da Babilônia. Ele está dizendo, a Babilônia que assolava os homens, agora é só fumaça. Acabou. Lembra que quando uma das trombetas tocaram, e as duas testemunhas, que nós não acreditamos que é Elias e Moisés, mas que é a igreja na sua totalidade, quando as duas testemunhas foram vencidas pela toda a corja do dragão, o mundo começou a exultar, falando, vencemos os crentes. Aí por algum momento eles pensaram, acabou a igreja. Aí de repente, aleluia, a Bíblia diz que as duas testemunhas fazem o quê? Ressuscitam. Aqui nesse texto, a igreja está comemorando, porque o cálice agora que eles vão tomar, olha qual é o cálice que eles vão tomar. Leia o versículo de número 7, rapidinho, pula para o 7, só pular depois eu volto. Alegremos-nos, só alegria, e exultemos, e demos-lhes glória, porque são chegadas as bodas do... Mateus 26, 28, coloca para mim, leia esse texto comigo aqui. Quando Jesus estava servindo essa ceia, ele disse assim, ó, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Pode passar. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia. Aqui no versículo 7 é esse dia. Não, você não entendeu. É que o irmão te alegra, pelo amor de Deus. Por isso que o povo aqui está dizendo, agora nós vamos nos encontrar com o noivo para tomar a ceia com ele. Quer ver uma coisa? Pergunte para o seu irmão e eu vou te explicar isso aqui, é forte. Olhe para ele e fale assim, de que forma você quer participar do banquete? Preste atenção, olhe para mim aqui, por favor, todos. Olha aqui, crente, tem 2 banquetes aqui.
Tem um banquete que você pode participar, a boda do cordeiro, ou tem um banquete que você pode ser a comida, a da Babilônia. Ou você vai participar do banquete, ou você vai ser o banquete. Você está entendendo? Vou repetir para que haja temor no arraial. Ou você vai participar do banquete com o cordeiro, ou você vai ser servido junto com os demônios e com todos aqueles que não quiseram perseverar na sua fé até o final. Versículo de número 4, por favor. Aí agora vai aumentar o coral. Olha, os 24 anciãos, depois que foi anunciado que acabou tudo, que a Babilônia foi vencida, 24 anciãos. Quem são os 24 anciãos, pastor, nesse texto? A totalidade da igreja do Antigo Testamento, 12 profetas e 12 apóstolos do Novo Testamento. Juntando, é toda a igreja. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes nos arco-íris. Vai lá no YouTube, depois você olha. Não dá para falar tudo. Você olha lá, o quê? Que perto do círculo de Deus, o que é que vai estar? Os 4 seres viventes estão mais próximos do trono de Deus. Então se juntam 24 anciãos, seres viventes. Aqui a igreja do céu está descendo para se unir com a igreja da terra. Isso, está melhorando, glória. Olha esse texto, irmão. Aí ele vai dizer, ó, e prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono. Por que ele está sentado, pastor? Como os obreiros estão aqui atrás? Porque não tem mais nada para fazer. Você não entendeu? Tem gente que pensa, não, Jesus está batalhando com os demônios, Jesus está pelejando. Acabou. Quando Cristo gritou no Calvário, está consumado, a palavra está consumado, 2 palavras no português, 2 palavras no latim, mas no grego é uma expressão. Tetelestai. Acabou, terminei, paguei, está pago. Aqui a igreja está se unindo. A do céu está dizendo assim, Senhor, agora nós vamos... Irmão, presta atenção. É por isso que Cristo, Deus, não mendiga a adoração de crente. Se a igreja da terra não adorar, irmão, olha para o teu irmão, olha e fala assim para ele, tu está perdendo para o anjo. Aleluia. Porque o anjo não para. O anjo diz, santo, santo, santo. Você pode se unir? Santo. Uma vez um pastor muito conhecido no Brasil, eu não vou falar que é o Marco Feliciano por ética, ele disse que Deus mendiga a glória do homem. Rapaz, Deus tem uma igreja no céu. Os 24 anciãos estão dizendo, Pai, está na hora. Pergunta de quê? De descer para unir. Porque essa ceia, Léo, só pode ser servida quando a igreja da terra, oh glória, Cristo disse, eu não tomarei de novo. Ele tá fazendo algum tipo de dieta no céu. É que tu não entendeu. Não é possível. Cristo está fazendo algum tipo de dieta. Mas pastor, que loucura, ele tem corpo. O corpo dele está glorificado. Ceia fala de comida. Você não vai ser ressuscitado em alma, só em parte material. A Bíblia diz que o teu corpo, nós vamos comer. Mas nós não vamos comer porque está com fome, porque não precisa mais, o corpo está glorificado. Vai comer só para se saciar de alegria mais ainda. E comece a orar e diga assim, Deus, eu quero que nas bodas tenha uma vasilha de açaí. Para nós que somos paraenses comer, levante a mão. Oh glória. Já pensou você numa bacia de açaí com charque assado, comendo por toda a eternidade? Vocês ficaram empolgados mais com o charque do que com a glória, olha. Meu Deus. Versículo de número 5. O coral continua aumentando. Verso 5, por favor. Saiu uma voz exclamando. Imagine essa voz. João está vendo isso em cenas repetidas ou cenas passando uma para outra em visão. Verso 5, ele olha e fala: saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os servos. Tem algum servo aí? Aleluia. Dá louvores a Deus todos os servos, os que temem,
Temer é ter total dependência e reverência total do Senhor. Pequenos e grandes. Amém ou não amém? Oh glória. Verso de número 6 ao verso de número 9, ele vai começar a falar de quê? De um casamento. E deixa eu mostrar. Então, como uma voz de numerosa multidão, verso 6, de muitas águas, como de forte trovão, dizendo, mais uma vez, aleluia. A última vez que aparece no livro, no Novo Testamento e no Apocalipse. Pois reina o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele reina. 7, alegremos-nos, exultemos-nos e demos-lhes glória. Porque é chegada a maior santa ceia de todos os tempos, está para chegar. Sabe o que é interessante? Que para nós parece que está demorando. Só que o Deus atemporal, que não é limitado a um tempo cronológico de 24 horas, a Bíblia diz que um dia para Ele são como 1000 anos, e 1000 anos é como um. Cristo veio 2000 anos atrás, então faz 2 dias. Escute, isso é tão verdadeiro. Olhe para cá, isso é tão verdadeiro. E quando os apóstolos estavam na terra, aqui vivos, eles já estavam esperando Jesus para aquele mesmo tempo, para aquele mesmo dia, para aquela mesma época. Eles não esperavam Jesus para frente, eles esperavam Jesus para o dia dele. Pergunte para o seu irmão: você está esperando Jesus nos seus dias? Versículo de número 8. Olha isso, irmão. Não, no final do 7. Porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma se ataviou. Olha isso, irmão. Pois foi-lhe dado vestir-se de linho fino. Pois foi-lhe a roupa que foi dada. Não foi você que conseguiu. O próprio Deus, como proporcionou para Adão e Eva, proporcionou para a igreja. Se vistam, se preparem, se adornem, porque quando o noivo vier, e ele vem, ele vai precisar encontrar a noiva como? Leia versículo de número 8. Pois foi-lhe dado vestir-se, olha, linho finíssimo, resplandecente. Aí ele vai mostrar, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Irmão, no Antigo Testamento só usava linho quem era rico. Está contrastando com as vestes da Babilônia, pedras preciosas, ouro, pérolas. A igreja se veste de linho, simbolizando justiça, santidade. A igreja que está esperando Jesus para ceiar, não se veste de qualquer jeito, ou se adorna de qualquer jeito. E não traga isso só para o mundo literal, mas para o mundo espiritual também. Porque você pode estar com roupa, mas pode estar nu. Você entende isso, irmão? Amém ou não amém? Amém. Versículo de número 8 já falamos. Agora versículo de número 9. Acompanhe comigo. Então, aleluia, me falou o anjo. Olha esse texto, irmão. Se tu não der glória nessa é porque está pegando. Escreve. O anjo já estava dizendo para João: João, daqui a um tempo vai acabar a profecia. Então o que vai guiar o povo? Escreve. Meu irmão, é a Bíblia. Escreve no teu livro. Será que João, escute isso que eu vou falar, tu não der glória nessa, irmão. Será que João sabia que ele seria o leitor mais lido do planeta Terra? Não, você não deu glória, não é possível. João é o livro mais lido do planeta Terra hoje. Escreve, João, que a terra vai conhecer. Irmão, a terra só conhece Deus por causa dos escritos que estão aqui. A revelação geral te mostra que existe um Deus, mas se tu quer conhecer quem é Ele, aí ele fala: João, escreve. Olha o que ele vai escrever: bem-aventurados aqueles que são chamados. Olha para mim, olha para cá, segura. Tu te convida para ir no casamento? Aleluia. Deus nos convidou. Leia de novo, agora você vai dar glória, ó. Bem-aventurado aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. A tua casa recebeu um convite, a tua família recebeu. Ei, quer ver uma coisa? Olhe para mim, segura.
Quando Jesus estava na terra, ele disse uma parábola, que foi uma parábola de casamento. Ele disse: servo que foi convidado para o casamento, ele chegou no casamento com uma roupa inapropriada. Ele disse: olha, tu não podes continuar na festa, porque a roupa que tu estás não é apta para estar no casamento. Porque o noivo vem buscar uma noiva que está vestida com a roupa que Deus deu para ela se adornar. Amém ou não amém? Para esses a Bíblia fala de bem-aventurados. Aleluia. Escute, ainda não terminei, lá vai. O linho finíssimo, resplandecente. O que é isso, pastor? Se você ler o versículo 14, olha só. Olha como tem tudo a ver. A Bíblia explica a Bíblia. E seguiam os exércitos do céu. O exército da onde? Montado em cavalos, com vestiduras de linho. A mesma roupa que o povo usa lá. Oh glória, oh glória. Quando João escreveu a igreja de Laodiceia, Laodiceia era rica e famosa por causa da lã negra. O povo se adornava, ia para as praças públicas, para os teatros de Laodiceia, e se gabavam das suas vestes com púrpura. E João falava assim: vocês estão nus. Se vestiam do melhor. Lacoste, boa, né? Francesa. Nike. Fala uma outra top aí, daquelas de grife. O senhor que usa grife, irmão Marcos, falhei. Fale linho fino, meu irmão. Pegue o mistério. Aleluia. Dolce Gabbana. São as melhores. Uma calça paga o teu apartamento todinho. O camarada estava postando no YouTube o relógio que ele comprou na Europa de 10 milhões de euros. Agora eu quero saber se ele tem uma roupa. Aleluia. Você já viu? Eu vou viajar agora aqui. Você já viu aquele episódio do Chapolin, que tinha um rei que só viu o tecido, que nem era inteligente? Vocês assistiram esse episódio, sim ou não? Quem assistiu, levante. Todo mundo aqui viu Chaves, irmão. Pode confessar o seu pecado. Nesse episódio do Chapolin, o seu Madruga era um alfaiate, viu? Eu só estou dando uma comparação, não tem nada a ver com a Bíblia isso. E lá tinha um tecido. O rei era o Kiko, ele era burrão, o rei. Aí ele perdeu o tecido do rei. Ele falou assim: eu vou enganar ele. Ele pegou um tecido imaginário, que só conseguia ver quem era inteligente. Esse tecido de linho fino só consegue discernir quem é espiritual. Porque ele não é discernido com olhos humanos, mas ele é discernido com o termômetro do espírito de um homem e de uma mulher que vive em oração. Deus está dizendo: da mesma forma que os santos estão aqui em cima vestidos com linho fino, a minha igreja vai estar com vestes puras. Escuta, imagine você, olhe para mim. O noivo está quase para voltar. Isso, vai pegando, meu irmão. O noivo está quase para vir, para pegar. Então ele está vindo. Quando o noivo chegar e ver a noiva toda deslachada, ele vai olhar e vai dizer: pode desfazer o casamento? A nossa sorte é que o contrato não pode ser desfeito. Não, você não entendeu. Não é possível, irmão. Pera, vou falar de novo. A tua sorte, nem que tu queira divorciar, é aí que se cumpre. Deus abomina o divórcio. O contrato nupcial do Cordeiro com a igreja é eterno e vai dar certo. Quando você vê um crente com vida de oração, olhe para mim, devoção bíblica, leitura bíblica. Quando você ele vivendo em santidade, você pergunta para ele: o que você está fazendo? Ele: me preparando para o meu noivo. Vou dizer de novo. Quando você vê um crente que está perseverando em meio a tudo isso que a Babilônia está mostrando, pulando, fugindo de pecado, vivendo uma vida moral, ética, ele está dizendo: eu estou esperando o meu noivo. Levante a sua mão se você tem certeza que esse noivo está voltando para buscar a sua igreja. Você pode levantar as duas mãos aos céus e dizer: ele vem. Não escutei, diga: ele vem. Mais forte, diga: Maranata, ele vem. Para terminar, tem 5 minutos. Senhor, congela esse relógio. Isso. Olhe para mim. Versículo de número 10. Não é isso? 10. Leia comigo. Prostrei-me ante os pés. Parece que João ficou meio em dúvida. Ele não sabia o que fazer. A igreja primitiva adorou anjos.
Leia primeiro o texto e eu te explico. Prostrei-me ante os seus pés. Ante os pés de quem? De um anjo. Adolf Paul e George Led dizem que esse anjo é o anjo do capítulo 17, versículo 1, que foi o anjo que tocou as taças. Então ele vai dizer: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faça isso. Sou o teu conservo e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Olhe para mim. Colossenses capítulo de número 2, versículo de número 18, vai dizer que a igreja primitiva, a igreja de Colosso, adorou anjos. Então a igreja conseguiu fazer culto a anjos. João ficou tão impactado com a revelação que o anjo tinha mostrado, ou ele se engana, ou ele pensa que aquele anjo está num nível muito espiritual, que ele se prostra. Ele sabe que não pode adorar anjo, e a igreja, os apóstolos combateram isso. Mas o anjo aparece, e quando o anjo aparece, olha a reação dele, se prostrando. Eu acho interessante que tem crente hoje que nem ora e vê anjo direto. E acha anjo, irmão. E tem todos os níveis. Já catalogaram o anjo que nem na Bíblia tem. Anjo da bandeja, anjo da vassoura, anjo do fogo, e anjo da guarda, e anjo tal. Tem uma igreja em São Paulo, que se você for quinta, é o anjo que cura o aparelho digestivo. Se você for sexta, é o anjo que cura o coração. E por aí vai. Viu? Porque quando João aparece, escute, o ser que está aparecendo aqui, ele tem tanta graça de Deus, que ele está trazendo uma revelação para os filhos de Deus, para a humanidade, para os eleitos, para os salvos do Senhor. Ele é tão impactante que João faz o quê? Se prostra. Só que quando ele se prostra, aí se cumpre o que Cristo disse. O anjo fala assim: ei, rapaz, levanta, bestado. Eu não posso receber tua adoração. A honra é dele. Irmão, preste atenção. Até que um anjo parece assim, ó, só o único digno de honra, glória e louvor, diga, é o Deus, é o Senhor nosso Deus. A palavra Elohim está no plural, significa Deus dos deuses. Porque na cultura pagã, todo mundo tinha o seu Deus. Quando a Bíblia fala Elohim, ela está dizendo só tem um. Pegou? Está no plural, mas significa um, o maior de todos, o único. O homem é tão religioso que ele fala: não preciso adorar anjo, vou fazer uma estátua. Aí ele prepara uma estátua e se prostra diante da estátua. Se o próprio anjo que assiste diante do trono de Deus diz assim: sou teu conservo, levanta. Eu vi amando desse aqui, ó. Ele é o cara. Aí presta atenção, na terça que vem ele vai aparecer. Olha o versículo 11, só para você um spoiler. 11. Viu o céu aberto. Oh, glória. Irmão, isso aqui é o arrebatamento. Vi, não é secreto. Não existe arrebatamento secreto. Isso é história que te contaram e deixados para trás. Toda a terra vai ver e todo olho verá. Ah, pastor, mas a Assembleia de Deus ensina: a Assembleia de Deus não é a Bíblia. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco. Na primeira passada na terra ele foi no jumento, mas agora ele volta glorificado. Não passa mais os versículos para ele vir terça-feira, senão terça-feira ele não vem. E depois vai vir uma multidão, milhões e milhares de anjos estarão com ele. Ei, escute. Aí o dispensacionalista faz todo aquele palco e vai ver guerra, Magedon, a mãe de todas as guerras. Viu no capítulo 18? Vai ser um massacre, porque não tem como o mal medir forças com o Rei da Glória. Cristo vai aparecer só para dizer: game over, acabou, é o fim. E a igreja estará dizendo: glória, aleluia, ele veio, o Cordeiro. Essas mensagens estão extintas dos nossos púlpitos. Você
Você não escuta mais homens e mulheres de Deus pregarem sobre o arrebatamento, sobre o Apocalipse, sobre Cristo voltando, sobre a igreja viver em santidade. E olha o que acontece. É só pregar o texto. O texto tem tanto poder, só vou parar quando tu dá glória. Tanto poder, que quando ele é falado, aleluia, bem-aventurado é aquele que escuta e obedece o que o Espírito diz. Para terminar, olha que o anjo fala, João 19:10. João adora a Deus. Esse adora a Deus é um imperativo simples, é uma ordem. Não entendeu? Deixa eu te explicar. Adore a Deus aqui consiste em uma adoração sem limites e sem local. Já era para você ter dado glória, mas tudo bem. É uma ordem para todos adorarem a Deus a qualquer tempo, em qualquer lugar, em qualquer local, independente da circunstância. O anjo aparece e fala: João, adore a Deus. Estou na prova, adore a Deus. Estou na luta, adore a Deus. Meu marido saiu de casa, adore a Deus. Minha esposa me deixou, adore a Deus. Estou devendo o banco, adore a Deus. Estou na luta, adore a Deus. Estou na inflação, adore a Deus. Porque todos os seus juízos são verdadeiros. E no final do verso 10, eu já fechei aqui, não dá vontade de parar não, irmão, isso aqui é bom demais. Ele fala, 19:10, da glória que aparece mais rápido. Apareceu. Pois o testemunho de Jesus é o Espírito da... Sabe o que significa isso? Terça-feira eu te falo. 19:30, nós vamos estar falando do versículo de número 10 ao versículo de número 21. E o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Fique, sente, vamos terminar adorando o Senhor. Grande, você pode cantar? É o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de todos. Só quem está esperando o Cordeiro, adornado, colíneo finíssimo, cante. Grande é o Senhor em quem nós temos vitória. Você de casa, Deus te abençoe. Persevere, Jesus está voltando.